Olá, essa é a apresentação da prática de bioprocessos referente à disciplina de Laboratório de Engenharia Química 2. Meu nome é Maria Fernanda e eu vou começar falando um pouquinho da introdução. Bom, para a gente dar primeiro um panorama geral do que é a enzima amilase, ela, as enzimas amilases são enzimas com função catalítica de grande importância nas indústrias de processamento de amido. E como que elas funcionam? Elas hidrolisam as ligações glicosídicas do amido e elas vão liberar os oligosacarídeos de glicose. Bom, e onde que ela entra na indústria, né? A utilização das enzimas entra como biocatalisadores, um substituto dos catalisadores químicos. E ela tem sido muito importante, muito recorrente em diversas indústrias, como a indústria alimentícia, a indústria têxtil, farmacêutica, de detergente, entre outras indústrias. E além de variar o uso do catalisador químico, né, de ter essa alternativa, elas acabam sendo mais vantajosas por não gerarem substâncias tóxicas. E fontes de produção. Onde que a gente pode obter essas enzimas? A gente pode obter de diversas fontes, na verdade, tanto de tecidos animais quanto de plantas, fungos, leveduras, bactérias, realmente amplas fontes de produção dessas enzimas. Porém, para atender a demanda industrial, a indústria tem dado um foco especial para as fontes microbianas, principalmente para a fermentação em estado sólido por fungos filamentosos. Entrando no assunto fungo, né, vamos falar um pouco do reino fungo, e também para dar uma pincelada e só para relembrar, os fungos são organismos eucariontes e heterotróficos, e eles são divididos em 6 filos e 4 subfilos. Dentro dele a gente pode encontrar o gênero Aspergillus, o qual a gente vai dar um foco, e esse gênero abrange vários grupos com diversos fungos que estão entre os mais abundantes do mundo. Entrando aqui no Aspergillus niger, dentro desse gênero, né, os fungos têm um potencial biotecnológico enorme e é amplamente usado na produção industrial de enzimas e ácidos orgânicos, incluindo 99% de ácido cítrico produzido mundialmente. Então, depois desse panorama, nessa apresentação a gente vai discutir a capacidade qualitativa do Aspergillus niger em degradar um substrato sintético contendo amido comercial pela produção da enzima amilase. Bom, eu sou o Gustavo. Inicialmente, eu vou estar falando dos objetivos da prática. De maneira geral, o estudo foi conduzido com o propósito central de examinar o comportamento do fungo filamentoso Aníger. Falando especificamente, a prática teve por objetivo investigar de maneira qualitativa a capacidade amilolítica do fungo, analisando o crescimento do organismo em um meio de cultura contendo amido. Na sequência, buscou-se calcular os parâmetros cinéticos do processo biológico, utilizando os dados previamente fornecidos. Os materiais empregados para tanto foram o próprio meio PDA, iodo sublimado, as alças de níquel-cromo e a descartável, tubos de ensaio, placas de Petri, o paquetro digital, solução salina, a cultura conservada em glicerol e a proveta. A metodologia empregada para tal consistiu, primeiramente, na preparação do meio PDA, calculando a quantidade de reagente necessária para produzir 100 ml desse meio. O conjunto foi colocado em placas de Petri e em beckers na sequência para ser dissolvido em 100 ml de água. O conjunto foi levado ao micro-ondas para completa dissolução do agar e, posteriormente, foi colocado em tubos de ensaio de 5 ml completamente vedados, para a realização da autoclavagem, resfriamento e solidificação com um tubo inclinado. Na sequência, o microorganismo foi raspado do tubo de ensaio e inoculado no meio da placa,
sempre cuidando para evitar contaminação, tendo calor nesse processo. O crescimento radial do fungo foi acompanhado durante 4 dias em intervalos de aproximadamente 24 horas e os halos de hidrólise foram revelados utilizando vapor de iodo. Na sequência, os cálculos realizados com os dados obtidos experimentalmente e os fornecidos, primeiramente foi calculado o índice enzimático, pela razão do diâmetro do halo e do diâmetro da colônia. Posteriormente, foi calculada a velocidade máxima específica de crescimento microbiano, fazendo a linearização dos dados de biomassa pela variação do tempo de cultivo. Com os dados da biomassa e do tempo, também foi possível determinar a produtividade, conforme apresentado pela terceira equação. Na sequência, foi possível determinar o tempo de duplicação celular, pela razão de ln de 2, pela velocidade máxima específica de crescimento microbiano já calculada. O último fator calculado foi a conversão global do substrato em biomassa, pelos dados de biomassa divididos pelos dados de substrato. Olá, meu nome é Lucas e neste momento eu tratarei sobre os resultados do trabalho. Bom, a ideia do tratamento inicial é ter o entendimento sobre o comportamento do crescimento do fungo ao longo de 4 dias. Dessa forma, após a aplicação dos esporos, nós fizemos esse acompanhamento e foram feitas as medições em 3 placas diferentes através de triplicata para tirar uma ideia do diâmetro médio das colônias. Logo em seguida, no último dia, de 96 horas, houve a aplicação de uma solução de iodo às placas, com o intuito de se determinar o ralo de hidrólise e, dessa forma, entender o índice enzimático. Logo em seguida, a ideia central do trabalho é o cálculo dos parâmetros cinéticos. Então, através de uma tabela que relaciona o crescimento do fungo em relação ao consumo de amido e a formação de enzimas, nós buscamos a linearização dos dados de biomassa da fase logarítmica pela variação do tempo de cultivo. E através desses dados, entendendo a fase log, nós conseguimos determinar a taxa máxima específica de crescimento, que deu em torno de 0,52 horas a menos 1, a produtividade máxima, que ocorreu a 120 horas, em torno de 0,205 gramas por litro hora, o tempo de duplicação celular, que está relacionado à taxa máxima específica, de 9,6 horas, e o fator mais importante para entender como ocorreu todo esse processo, que é o fator global de conversão de substrato em biomassa, que deu em torno de 76,38%. Bom, boa tarde, meu nome é Vitor e eu vou apresentar um pouco sobre a discussão do nosso relatório. Então, eu gostaria de começar a falar sobre o perfil de crescimento microbiológico apresentado pelos dados. Ao observar os dados informados pelos autores, nós percebemos uma curvatura muito elevada de crescimento já no tempo inicial, o que indica um crescimento em fase log, já a partir da coleta de dados. Ao comparar essas informações com o Gibson, de 1994, que também utilizou cepas de Aspergillus niger para realizar seus experimentos, nós percebemos que no tempo inicial se tem uma fase lag, onde é a fase de adaptação do micro-organismo ao novo meio de cultura. Essa hipótese é reforçada também pelo consumo do substrato, onde a gente observa no tempo inicial, das 150 horas, um declínio acentuado da concentração de amido no meio de cultura e, na sequência, o mantenimento dessa concentração, indicando a entrada da fase estacionária do micro-organismo. Então, portanto, levantou-se a hipótese de que a coleta de dados cinéticos da colônia já estava em fase log de crescimento. Em relação à reação amido e iodo, aqui nós temos uma imagem das placas de Petri com o repique em ponto único e já com o iodo adicionado. Então, no halo transparente é o local onde o amido foi consumido pelo micro-organismo, e na parte azul é onde ainda há a presença do polissacarídeo.
Por que isso ocorre? Porque o Aspergillus niger utilizou o amido como fonte de carbono. Mas o que é o amido? O amido é um polissacarídeo composto por outros dois polissacarídeos. A amilose, que é um polissacarídeo de cadeia única, e a mitina, que é um polissacarídeo de cadeia ramificada. Por que ocorre essa formação desse composto iodoamido? Porque a amilose, por ser de cadeia única, ela forma uma estrutura helicoidal. E, ao formar essa estrutura helicoidal, o iodo vai interagir com as moléculas de glucose e irá ficar preso no meio dessas hélices, formando então um composto de coloração azulada. Bom, então agora eu vou estar falando um pouquinho da discussão. Então, o pH ao longo do tempo é ilustrado pelo gráfico apresentado na sequência, sendo este pH monitorado por 240 horas. Através do gráfico, é possível notar no primeiro comportamento uma diminuição do pH. Essa diminuição pode ser atribuída ao crescimento microbiano e à degradação do amido, que é um polissacarídeo utilizado como fonte energética pelo fungo. Visto que na fase anaeróbica do processo de fermentação, temos um aumento da concentração de CO2 e outros compostos ácidos. Podemos explicar esse fenômeno tratando-se do metabolismo desses micro-organismos, ocorrendo a produção de compostos orgânicos, incluindo aminoácidos, que podem resultar na liberação de íons hidrogênio, H+. Próximo a 100 horas após o início, o segundo comportamento, é possível notar a alteração na tendência do pH, com um aumento. Essa mudança pode ser explicada por diferentes motivos, como o consumo dos ácidos produzidos e o esgotamento dos nutrientes essenciais para o crescimento do fungo. Nesse sentido, é importante ressaltar que as lâminas foram analisadas ao final do tempo de monitoramento, e ainda notou-se a presença de amido, sugerindo que a pouca disponibilidade de amido não foi o único fator conclusivo. Outro ponto, de acordo com dados na literatura, é de que a medição precisa do pH em substratos sólidos é possível somente no início e no final do processo de fermentação. Isso implica que durante as etapas intermediárias pode haver variações que influenciam os resultados obtidos. Bom, então, o experimento permitiu um comportamento de secreção enzimática ao longo do tempo, com um aumento progressivo da atividade enzimática. Isso destaca o potencial desse fungo como uma fonte promissora de enzimas industriais. Outros, sim, foram observados comportamentos reacionais do iodo, consumo do substrato e variação do pH durante o período de tempo analisado. Essas observações fornecem perspectivas diferentes sobre as interações metabólicas e as adaptações do A. niger ao ambiente de cultivo. Esses resultados têm implicações importantes para aplicações biotecnológicas, permitindo o aproveitamento eficiente das capacidades enzimáticas desse fungo e o desenvolvimento de processos industriais mais eficazes a partir do experimento em um meio pequeno de cultura.